Olá, bem-vindos a mais um vídeo do minicurso História das Relações entre a Matemática e a Física. Este é o terceiro vídeo da série deste minicurso, no qual nós vamos continuar a explorar episódios da história da ciência que exemplificam uma relação de proximidade entre a matemática e a física. Nesta aula, nesse vídeo, nós vamos falar sobre o desenvolvimento do cálculo vetorial, que é uma linguagem matemática importante, e vamos comentar sobre a relação do desenvolvimento do cálculo vetorial com a teoria do eletromagnetismo. E depois vamos falar um pouco também sobre a álgebra geométrica. Então, vamos começar falando sobre William Rowan Hamilton, que foi um físico, matemático, astrônomo irlandês. Ele foi diretor do Observatório Real da Irlanda, então ele foi um físico de muito prestígio na época. Na época dele, os números complexos já eram bem conhecidos, já eram bem entendidos. Números complexos são números da forma A mais BI, onde aqui A e P são números reais, mas esse I é uma unidade imaginária. O I ao quadrado é igual a menos 1, ou seja, o I é a raiz quadrada de menos 1. Então, esse aqui é a unidade complexa, a unidade imaginária. Esses números da forma A mais BI, os números complexos, podem ser pensados como correspondendo a pontos em um plano. Então, cada ponto de um plano corresponde a um número complexo e vice-versa. Então, pensando sobre isso, o Hamilton se interessou pela possibilidade de fazer uma extensão dessa ideia da relação de números complexos com pontos no plano para pontos no espaço. Ora, se os pontos no plano podem ser representados por números que têm essa forma, como seria a representação, né, algébrica, numérica, de pontos do espaço tridimensional? Será que seria possível acrescentar mais um terceiro, mais um terceiro termo aqui e definir um número também que fosse uma extensão tridimensional dos números complexos e que correspondesse a pontos do espaço? Então, o Hamilton investigou isso durante um bom tempo, mas ele não conseguiu ter êxito, não dava certo. Ele não conseguia fazer uma equivalência entre pontos do espaço tridimensional e números complexos com um termo a mais, né? uma extensão mais imediata dos números complexos. Então, ele continuou quebrando a cabeça com isso durante um tempo, ficou um pouco frustrado, até que um dia ele fez uma descoberta. Ele descobriu que se ele não somasse apenas um termo, mas somasse dois, agora as coisas funcionavam. Então, ele chamou isso de quaternions. Então, os quaternions são números que parecem com os números complexos, só que tem esses dois termos a mais. Agora, aqui, A, B, C e D são 4 números reais,
e o I, o J e o K são três unidades imaginárias. O quadrado de cada um deles é igual a -1. Mas tem uma condição a mais, que o produto deles, I vezes J vezes K, também é igual a -1. Isso tem, isso leva a algumas, tem algumas consequências curiosas. Em particular, isso aqui tem a ver com isso define uma álgebra, e na qual a ordem dos produtos importa. Então, você não pode simplesmente trocar a ordem dos fatores aqui no produto. A ordem dos fatores importa e interfere no resultado. Então, isso a gente chama de uma álgebra não comutativa. É uma propriedade um pouco diferente do que a gente está acostumado, não é igual à álgebra dos números reais, mas funciona. E o ponto é que não havia uma identificação imediata, então, de pontos do espaço tridimensional com uma extensão dos números complexos. Era preciso para ir para esses quatérnios que tem uma estrutura diferente e que não é tão clara qual a relação desses números com o espaço tridimensional. O que o Hamilton fez, então, foi pensar numa separação do quaternio em duas partes. Essa parte aqui, o A, que é um número real sozinho, ele chamou de uma parte escalar. E os outros três termos, tomados em conjunto, ele chamou de uma parte vetorial. Então, o Hamilton foi o primeiro a definir o conceito de vetor. Ele definiu o conceito de vetor associando um vetor a essa parte com as três unidades imaginárias dos números quaterniônicos, né, dos quaternios. Então, os quaternios tinham uma parte real, ou melhor, uma parte escalar e uma parte vetorial. Já colocando em termos mais modernos, da forma como nós pensamos hoje, vetores correspondem a grandezas, pensando em três dimensões, em grandezas que, além de ter um tamanho, elas têm também uma direção e um sentido. No espaço tridimensional, é comum representar os vetores por uma seta, né? Então, uma seta é uma coisa que tem um tamanho, um certo segmento de reta, tem uma direção, a linha na qual esse segmento de reta está orientado, e tem um sentido, quer dizer, o vetor ele está apontando num certo sentido específico. Diferente das grandezas escalares, que são definidas por um único número. Há várias grandezas físicas que podem ser associadas a esses dois tipos de grandeza. Então, por exemplo, massa, energia, temperatura são exemplos de grandezas físicas escalares. Já velocidade, aceleração, força são grandezas físicas que são grandezas, matematicamente, grandezas vetoriais. Então, mas o Hamilton ele foi o primeiro a estabelecer essa diferença e o primeiro a conceber a ideia de vetor. Então,
as ideias ainda não estavam tão claras naquela época e levou um tempo para que as coisas fossem se esclarecendo. Ah, um desenvolvimento importante aí da física da segunda metade do século XIX foi o trabalho do Maxwell, James Clerk Maxwell, um físico escocês, que realizou uma grande síntese teórica unificando os temas da eletricidade, do magnetismo e da ótica. Ótica quer dizer o estudo das propriedades da luz. Ao longo do século XVIII e na primeira metade do século XIX, houve um esforço muito grande dos cientistas para entender esses fenômenos, eletricidade, magnetismo, as propriedades da luz, mas então uma série de resultados foram sendo descobertos e, e, e leis específicas foram sendo descobertas, mas eram resultados isolados e, e não se entendia muito bem qual a relação entre uma coisa e outra. Havia alguns resultados que mostravam que havia uma relação entre eletricidade e magnetismo, mas havia vários outros resultados que diziam respeito apenas a um ou ao outro. O Maxwell foi a pessoa que foi capaz de organizar tudo isso numa única teoria, com início, meio e fim, né? Uma teoria logicamente tão bem acabada quanto a mecânica do Newton. Então, na verdade, essa grande síntese teórica feita pelo Maxwell é considerado um dos grandes triunfos da história da física e coloca o Maxwell como um forte candidato a ter sido o físico mais importante de todo o século XIX. Então, a teoria eletromagnética do Maxwell, que é a teoria que nós utilizamos até hoje para compreender esses fenômenos relacionados à eletricidade e magnetismo, o desenvolvimento dessa teoria teve um grande impacto na época, despertou um interesse muito grande da comunidade, da comunidade científica e também das pessoas interessadas em aplicações práticas. É essa teoria que está na base de muitas aplicações que surgiram ali no século XIX, coisas como telégrafo, como como, bom, a própria ideia de ter a distribuição de energia para as casas, né, de energia elétrica para as casas, a lâmpada elétrica, tudo isso levou acabou levando a uma transformação significativa da sociedade. Então, teve um impacto muito grande o desenvolvimento dessa teoria do Maxwell. Mas, do ponto de vista matemático, ele tinha um conjunto meio desengonçado de equações. A teoria dele se baseava em 4 leis fundamentais, que tinham origem na história anterior de investigações experimentais. Tem a chamada lei de Gauss, está relacionada a fenômenos elétricos, tem uma lei de Gauss para o magnetismo, tem a lei de Faraday e a lei de Ampère. São 4 leis que cada uma delas tem lá a sua origem, mas o Maxwell percebeu que o conjunto delas formava uma teoria consistente. Mas essas 4 leis, escritas matematicamente, se transformavam num conjunto grande e de equações que não eram muito fáceis de serem manipuladas. Já dizendo do nosso ponto de vista moderno, né, essas equações envolvem grandezas vetoriais
Então, o conjunto de equações que o Maxwell encontrou originalmente diziam respeito às componentes individuais dos vetores. Então, o que hoje nós pensamos como uma equação vetorial para Maxwell, era um conjunto de equações para cada uma das componentes. Ah, mas então, na verdade, o que ele tinha um conjunto de não sei quantas equações, talvez umas 20, eram várias, é um conjunto grande e difícil de ser manuseado, manipulado, complexo, um monte de termos, enfim. Claramente faltava uma, uma uma boa notação matemática, uma boa teoria matemática que ajudasse a escrever as equações de uma maneira mais clara. É, então, para isso, o Maxwell tentou usar os quaternions de Hamilton e o conceito de vetor, né, que o Hamilton tinha introduzido, para tentar simplificar as equações. E, de fato, simplificou. Então, escritas com a ajuda dos quaternions do Hamilton, as equações de Maxwell ficavam com uma aparência mais elegante, mais compactas e mais fáceis de serem manipuladas. Porém, as propriedades da parte vetorial dos quaternions levavam ao aparecimento frequente de sinais negativos nas equações que pareciam inconvenientes. Vejam aqui, né, que essas unidades I, J, K, né, tem um quadrado negativo, né? Toda vez que você multiplica I ao quadrado, o J ao quadrado, o K ao quadrado, você encontra um menos um. Então, isso faz com que manipulações matemáticas da parte vetorial dos quaternions fazem aparecer sinais negativos toda hora. E, e os sinais negativos, às vezes, pareciam estranhos e inconvenientes. Porque, num contexto aplicado à física, pensando que esses vetores deviam, ou esses quaternions, deviam estar representando grandezas físicas, às vezes o sinal negativo ficava estranho. Então, por exemplo, a energia, seria, de vez em quando aparecia um sinal negativo, então ficava com uma energia negativa, que é estranho. Então, o que fazer com esse sinal negativo que aparecia ali? Então, havia alguns problemas de interpretação envolvendo o surgimento desses sinais negativos, mas havia também algumas questões puramente, digamos assim, mais relacionadas à lógica interna da manipulação dos quaternions. Então, ajudou o uso dos quaternions, ajudou a colocar as equações de Maxwell com uma fórmula um pouco melhor, mas não resolveu totalmente os problemas e gerou alguns problemas novos. Então, era preciso encontrar ainda uma maneira melhor de escrever essas equações. E isso acabou sendo desenvolvido por dois outros físicos, Josiah Wheeler Gibbs, que é um físico americano, e o Oliver Heaviside, que era um físico inglês. Então, eles não tinham muito contato entre si, eles trabalhavam basicamente de forma independente, mas ambos acabaram chegando às mesmas conclusões, chegando a uma solução
bem parecida. Ah, ambos tinham um interesse grande na teoria eletromagnética do Maxwell e estavam particularmente interessados em tentar encontrar uma maneira de lidar matematicamente com as equações de Maxwell de uma forma mais eficiente e evitando os problemas que apareciam com os complexos. Então, a solução que eles encontraram envolvia abandonar o conceito de quaternio e trabalhar de forma independente com escalares e vetores. Então, ao invés de ter como referência principal os quaternios formados, né, por duas partes, né, uma parte escalar e uma parte vetorial, a solução do Gibbs e do Heaviside foi fazer um divórcio dessas duas partes e pensar nos escalares e nos vetores como coisas independentes e deixar de lado a ideia dos quaternios. Então, ao libertar os vetores do contexto dos quaternios, eles eliminaram também os sinais negativos que apareciam em momentos ou em situações que pareciam inconvenientes. E acabaram definindo uma álgebra que se adequava mais à intuição física. Uma álgebra livre dos tais sinais negativos. E, com isso, eles conseguiram escrever as equações de Maxwell em uma forma realmente mais simples, elegante, em que tudo funcionava de uma forma muito mais satisfatória. Então, teve vários passos aí até eles chegarem a essa formulação, mas com isso, né, aproveitando, aproveitando algumas sugestões do próprio Maxwell. Quer dizer, o Maxwell ele não simplesmente usou os quatérnios de Hamilton, ele usou os quatérnios de Hamilton como inspiração e desenvolveu algumas notações matemáticas no contexto dos quatérnios. Então, Gibbs e Heaviside aproveitaram as inovações trazidas pelo Maxwell, mas divorciaram essas inovações do Maxwell do contexto dos quatérnios e, digamos assim, conseguiram formular uma linguagem mais polida, que é, então, o que a gente entende hoje como o cálculo vetorial. E é a, a linguagem matemática por excelência utilizada na maior parte pela maior parte, digamos, dos profissionais na área de ciências exatas. É a linguagem matemática que se ensina nos primeiros anos de um curso universitário de exatas, qualquer um dos cursos de engenharia, por exemplo. É a parte básica da formação de praticamente todos os profissionais da área. Então, se tornou realmente uma das linguagens matemáticas, né, mais utilizadas no mundo, né? Pelo menos no nível das ciências exatas e, uh, e das ciências aplicadas, como as engenharias. Então, uh, nós temos aí uma teoria matemática que depois, é claro, também foi desenvolvida do ponto de vista da matemática pura e teve lá as suas consequências.
também como inspiração para teorias matemáticas abstratas. Então, o conceito de vetor que eu defini aqui como algo que pode ser representado como uma seta no espaço, vai ser depois generalizado para um conceito muito mais abstrato. Mas, de qualquer forma, com esse trabalho aí que envolve o Maxwell, o Gibbs, o Heaviside, e com a inspiração inicial dos quaternios de Hamilton, todo esse trabalho aí acabou levando ao desenvolvimento de um importante formalismo matemático que é extremamente utilizado hoje em dia. E vejam que praticamente todos os personagens que eu citei aqui são físicos, né? O Hamilton, o Maxwell, o Gibbs, o Heaviside, todos interessados em física e todos interessados em aprimorar a linguagem matemática para melhor descrever os fenômenos naturais. E para poder colocar as leis da física numa linguagem matemática mais clara. Bom, mas teve um outro desenvolvimento que inicialmente foi um pouco paralelo a esse, que também lá no século XIX, o matemático Hermann Grassmann publicou um trabalho em que ele propunha toda uma nova base para os fundamentos da matemática. Nesse trabalho, ele, em particular, propôs uma álgebra não comutativa, envolvendo um conceito novo que ele definiu, que é um produto externo. Eu não vou entrar em detalhes do que isso significa, mas é uma álgebra um pouco diferente. E um outro matemático, um pouco depois, se inspirou nessa ideia do Grassmann, foi o Clifford. Ele se inspirou no trabalho do Grassmann e aprofundou o estudo em torno da questão do produto externo e acabou definindo um novo produto chamado de produto geométrico. E, e definiu toda uma classe de álgebras que no terreno da matemática hoje chamamos de álgebras de Clifford, mas a qual ele mesmo deu a denominação de álgebra geométrica. Inicialmente, o trabalho do Grassmann e do Clifford foram no terreno da matemática pura e, e acabaram não tendo muita aplicação na física. Mas, na verdade, esse trabalho, e especialmente a álgebra geométrica do Clifford, ela pode ser utilizada como uma linguagem alternativa ao cálculo vetorial. Então, eu falei antes do desenvolvimento do cálculo vetorial como uma teoria matemática que serve de linguagem para expressar várias coisas. E essa álgebra geométrica, com base no trabalho do Grassmann e do Clifford, é uma teoria matemática diferente que proporciona uma linguagem alternativa. É claro que há uma equivalência entre as duas, você pode fazer uma espécie de uma tradução de uma linguagem para outra, mas é uma linguagem alternativa. Esse aspecto da álgebra geométrica ficou dormente durante muito tempo, mas
foi revigorado, né, ah, a partir da década de 1960, com o trabalho do David Hastings, que é um físico. Então, o David Hastings, a partir da década de 1960, ele está vivo ainda, ele se tornou um grande arquiteto da álgebra geométrica como realmente uma linguagem completa, e unificada para matemática e para física. E, na verdade, ele e algumas outras pessoas defendem que, na verdade, a álgebra geométrica é uma linguagem mais poderosa e capaz realmente de ser, se impor, ou de ser usada como uma linguagem única para toda a física, e talvez, ou pelo menos, por uma parte significativa da matemática. Então, ah, isso essa linguagem alternativa da álgebra geométrica, ela é estudada hoje, mas ela não chegou a substituir o cálculo vetorial. O cálculo vetorial ainda é a versão mais utilizada, mas a álgebra geométrica é uma alternativa de nota, ela tem os seus defensores, e para certos, para certas tarefas, em certos contextos, ela é uma alternativa melhor. O que ela faz melhor do que o cálculo vetorial e outras linguagens matemáticas associadas ao cálculo vetorial, a álgebra geométrica, ela é particularmente interessante para mostrar a relação entre diferentes domínios da matemática. Então, esse é um ponto forte dessa teoria, dessa teoria matemática, né, que pensada como uma linguagem para a matemática. Mas do ponto de vista prático, de resolver equações, né, aquelas coisas que as pessoas fazem no dia a dia, o cálculo vetorial ainda é o predominante e talvez seja mais simples, de ser utilizado na prática. Mas então, existe essa linguagem alternativa que foi que é também que é decorrente do trabalho de dois matemáticos do século XIX, mas que da metade do século XX para cá tem sido desenvolvida principalmente por físicos interessados em desenvolver uma boa linguagem matemática para a fundamentação das leis da física. Então, mais um capítulo aí da relação entre essas duas ciências. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.